Debaixo dos caracóis dos seus cabelos, uma história pra contar de um mundo tão distante. Beijo, Caetano e Roberto. Quero começar esse episódio assim, que meu coração tá totalmente na década de 60, 70, entendeu? Eu quero começar nessa vibe esse episódio sobre ser gentil com você mesmo. Bom dia, boa tarde, boa noite para quem está ouvindo a gente. Olá, ouvinte do Corajosamente. Um tema em que eu e Cintia estamos aqui batendo um papo já antes de começar a gravação, que já colocou um negócio de leveza na gente, assim. Até a minha voz está mais macia desse cuidado que a gente tem que ter com a gente, desse amor que a gente tem que sentir pela gente mesmo. Porque o nosso amor é isso. Vamos entrar no tema já tô me perdendo aqui, sentindo no sentimento. Ó, eu quero começar essa conversa com uma reflexão que eu tive essa semana, que tá bem forte para mim, assim, que é, eu quero comparar a Gal Costa com a filha da Beyoncé, agora eu não lembro o nome, acho que é Blue Ivy. Já quero começar completamente, né, Oi, vamos lá, vou começar. Eu assisti o filme da Gal esse final de semana. E o filme da Gal, se você está ouvindo a gente em outubro de 2023, está no cinema ainda, senão você vê por aí. Ele vai contar um pouquinho da história dela ali naquele comecinho de carreira, quando ela vem, né, da Bahia para São Paulo, encontrar o Caetano, Bethânia, eles eram amigos, né, e tal. E aí a gente vê esse comecinho da carreira dela. Qual que é o problema? Quem interpreta a Gal Costa é a Sophie Charlotte, que eu não gosto. E eu nem sabia que era ela no filme. Eu fui assim, eu vi lá que era o filme da Gal, sabe assim? Não... E aí, a hora que eu vi, eu falei: não, não é possível colocar essa menina sonsa para fazer. Gente, Gal Costa, meus queridos, Gal Costa, né? Sei lá, ver um vídeo dela no palco é um negócio assim, né? Uma explosão, é maravilhoso. Aí já comecei o filme com aquele rancinho assim, né? E qual que é a questão? Só para resumir, terminei o filme completamente apaixonada. Sophie, beijo para você se estiver ouvindo a gente. Te adoro, maravilhosa, arrasou. É que a Gal, quando ela começa a carreira dela, ela era assim, ela gostava de cantar. Ela tinha uma voz bonita, ela era boa cantando, ela era afinada, ela tinha, sabe, ela cantava bem. Mas ela não tinha performance. Ela era uma menina tímida chegou em São Paulo, deu de cara com aquela, né, assim, aquela efervescência ali, década de 60 e tal, num contexto em que a música estava saindo do rádio, indo para a televisão, então essa coisa também de ser um cantor, um performer na TV estava começando, ela estava dando de cara com tudo isso aí. E aí, conforme o filme vai acontecendo, essa Gal que a gente conhece hoje vai aparecendo, e a gente vai entendendo que ela vai aparecendo pela dor, pelas coisas que ela estava passando, pela ditadura, por perder os amigos, por, né, assim, amigos torturados, amigos presos, amigos mortos, amigos exilados e tal. Então, essa Gal tão forte que a gente vê e tal, ela nasce, pelo menos ali como eles colocam no filme, né? Ela nasce de um momento de dor, mas ela nasce, né? Você poder ver o crescimento de alguém ali e a mudança, e como essa pessoa vai incorporando também essa mudança as coisas que ela sente, as emoções que ela tem, para quem ela é muito interessante, né? Quando você assiste uma apresentação da Gal depois na década de 80, né? A sensação que eu tenho quando eu vejo é que ela tá totalmente confortável dentro dela, assim. Ela tá preenchendo o tamanho que ela tem, né? Então, guardem essa informação. Nessa mesma semana, eu estava assistindo um vídeo em que uma menina comparava a performance da Blue Ivy no primeiro show da temporada. Então, assim, para quem não sabe, a filha da Beyoncé e do Jay-Z, ela dança, ela tá no corpo lá de bailarinos da turnê da mãe dela, né? Então, imagina o que não é você ser filha da Beyoncé e dançar no, né, assim, e ela deve ter, uns, sei, uns 15 anos, ela é, assim, nova, sabe? E aí a menina pega um vídeo da primeira apresentação da turnê e da última apresentação da turnê e compara.
Na primeira, ela tá ali dançando direitinho, sabe? Todos os passos e tal, mas ela tá quadradinha, presa ali, sabe? Você vê que ela não tá cabendo nela, né? No final, na última, ela tá assim, totalmente presente dentro de si, mais solta, dando uma improvisada, assim, é muito maravilhoso ver esse processo. Eu não sei quantos shows foram, sei lá, né? Deve ter sido muitos, mas existe um processo ali, existe um caminhar, né? E eu queria começar esse episódio falando disso, da Gal e da menina, porque eu acho que a gentileza em relação a gente mesmo, ela começa quando a gente entende, aceita e abraça os processos na nossa vida. Os processos de aprendizagem, os processos de crescimento, de amadurecimento, quando a gente entende que essas coisas, elas são um caminhar constante, elas têm um crescimento constante, porque de onde vem a falta de gentileza para a gente mesmo? Da cobrança, da supercrítica, né? Assim, dessa autocrítica pesada e tal. Então, eu acho que quando a gente começa a entender isso, naturalmente a gente começa a ser um pouco mais gentil com a gente, com os nossos processos. Tava imaginando que esse era um episódio de chorar, assim, tipo, que eu já estou chorando aqui desse lado. Você fez uma armadilha ali de usar a Gal e a filha da Beyoncé, que eu não sei quem é a filha da Beyoncé ainda, vou pesquisar depois. Quando eu tava refletindo para esse episódio, eu fiquei me perguntando por que a gente se cobra tanto, sabe? Como começa a nossa parte da vida dessa cobrança? E eu me fiz muito essa pergunta, assim, eu acho que tenho uma resposta, mas quero muito ouvir a parte psicológica do por que que a gente se cobra tanto e por que que a gente acha tanto defeito na gente e esquece de tanta qualidade que a gente tem. Uma parte que eu pensei dessa cobrança tão violenta que eu tive na minha vida vem muito pelo um lugar de sobrevivência, né? De um lugar de abandono, de você ter que ser forte, né? E você ter que aprender, e você ter que se virar sozinho. E eu acho que me fez até lembrar daquele episódio que a gente gravou do abandono paterno, sabe? No Brasil e como isso acontece. E como isso é uma coisa comum dentro da nossa cultura no Brasil, né? O abandono das famílias, as pessoas que são abandonadas dentro das famílias. E eu vejo o quanto isso é tão violento que faz com que a gente tenha que criar um caminho para a gente de força, onde a gente, se tem um defeito, você tem que identificar o defeito e acabar com esse defeito. Se você tem uma coisa ruim, você tem que identificar como melhorar e melhorar. E como isso é uma coisa sem fim, né? Porque depois que você molda a sua vida, porque você precisou sobreviver de certa forma, né? Porque o mundo vai te fazer se sentir inferior, porque você vai se fazer sentir inferior e você tem que ser forte e tudo mais. E como isso, depois, quando você vê, você passou 30 anos da sua vida e você continua naquele ambiente hostil que você faz para você mesmo, que é de hostilidade com você, né? De pensar que você não é bom o bastante, que você é fraco, que tem pessoas mais fortes e o quão injusto a gente é com a gente mesmo. Eu não acho que esse abandono é a única causa, eu não acho que ser forte é a única causa, né? Eu acho que o medo, insegurança e esse, como você colocou, foi tão legal. Eu pensando, de onde a Cintia tá indo, trazendo o filme da Gal Costa, só porque é tão maravilhoso esse filme que ela já me disse pra eu ir assistir agora, com esse negócio, o que que ela tá fazendo, né? E aí, beleza, fez todo sentido no final e eu comecei a chorar aqui, porque é isso dando esse pulo já para essa parte que você trouxe, como é a gente caber dentro da gente mesmo, né? E como é essa sensação que eu tenho hoje de, tipo, era como se antes eu fosse um Bruno pequeno dentro do meu corpo. Eu ocupasse, sei lá, 5, 10% dentro do meu corpo. E como hoje eu vejo que eu ocupo 100% do meu corpo dentro de mim, assim, de como eu tenho o meu próprio espaço. E eu adoro quando eu conheço pessoas, assim. A Jordana é essa pessoa também, né? Que a gente já falou sobre ela, de como ela ocupa um ambiente inteiro quando ela tá no ambiente.
Você ouvinte que não sabe quem é a Jordana, deveria saber quem é a Jordana. Não, não deveria saber, mas é uma pessoa maravilhosa. E outras pessoas que a gente conhece nesse mesmo local, de que ocupa o espaço, né? Ela é presente. Ela é espaçosa, não no coisa de negativo, mas no corpo de isso. Quando se ela está no ambiente, você sabe que aquela pessoa está no ambiente. E o que você disse ali da Gal Costa me fez imaginar o como é isso na nossa vida, né? De que a gente começa com aquela insegurança. Se a gente lembrar do começo da nossa carreira, de como a gente era inseguro, como a gente tinha medo. É como um gatinho colocando a patinha, assim, né? Que aí põe a patinha e não sabe se vai ficar firme, aí ele vai e põe a pata porque ele sabe que é firme. E aí depois ele simplesmente anda naquele ambiente todo, porque ele já conhece aquele ambiente todo. E como é maravilhoso ter esse sentimento de você caber dentro de você mesmo e dentro do ambiente que você está. Às vezes esse processo todo, né, assim, ele vai pela dor, como foi no caso da Gal, né? Às vezes, na grande maioria das vezes é pela dor, né? Assim, a gente vai, vai falar às vezes não, mas na grande maioria é assim, né? É, os seres humanos, eles vão desenvolvendo esse processo de autocrítica a partir do momento que ele começa a entender que ele não é, ele e a mãe não são a mesma pessoa, né? Então, sem usar nomes técnicos aqui, mas a partir do momento que você entende que você e sua mãe não são o mesmo organismo, que vocês são corpos diferentes e tal, que você começa a entender ter essa ideia do outro, isso vai sendo construído para que você também comece a tentar entender o que esse outro está pensando, por que esse outro está fazendo o que está fazendo, e o que esse outro está pensando sobre você. E aí a gente entra naquele caminho da comparação, né? De que, não, mas o outro ganha mais carinho, eu quero ganhar também, vou fazer a mesma coisa que ele, né? O outro tem mais atenção, o outro recebe mais elogio e tal. Então, a nossa autocrítica, ela vai ganhando corpo nesse momento aí, né? Infância, começo da adolescência, adolescência. é, e dependendo de como são as vozes de crítica fora de você, né, ao seu redor, os seus pais, seus amigos, sua família, essa voz interna também vai crescendo, né? Ela vai ganhando força, ela vai ganhando repertório, porque ela aprende com o mundo de fora, né? E a gente se sente pequeno dentro da gente, porque a gente vai também diminuindo, né? Então, assim, você tá lá achando que a sua capacidade de comunicação ela é grandona, ela tá ocupando todo o espaço que ela tem que ocupar, e aí alguém te critica ou fala, enfim, mal de alguma coisa que você fez, de alguma. E aí você, ai, nossa, não é isso, ela é menor do que eu pensei, ela é menor, menor. E aí chega uma hora que ela é tão pequenininha que você fala, nossa, não é possível, isso tá tudo errado, eu não sei fazer, e enfim, aí você vai acreditando nessas verdades e tal. E isso eu queria puxar essa conversa para o processo de comunicação e da comunicação não violenta, né? Eu não sei se a gente sempre dá uma pinceladinha em CNV aqui, né, nos episódios, mas assim, a CNV é uma metodologia de comunicação que vai olhar principalmente para as nossas necessidades e para as necessidades dos outros. E ela tenta, você tenta se conectar numa conversa, numa, né, situação e tal, pelas necessidades, né? Você tenta tirar toda aquela comunicação torta que está vindo para conseguir enxergar o que, que o outro precisa ou o que você precisa. Então, isso acontece internamente nos seus discursos e diálogos internos, como nos seus diálogos externos, né? Então, quando alguém vira para você e fala, tipo, porra, isso porque você é meu melhor amigo, hein? Imagina se não fosse, não falo com você há 3 meses. Cara, você pode receber isso como um ataque, se defender, falar, nossa, você é injusto pra caralho, te mando meme todo dia, não vale? Né? Ou, não, mentira, falei com você tem 2 semanas, que drama, tá? Nossa, é muito dramático e a coisa, né? Você pode receber isso como uma crítica mesmo e falar, nossa, eu realmente sou um péssimo amigo, que horror e horrível, e é verdade, melhor eu não ser amigo de ninguém mesmo, porque eu mando mal pra caralho, enfim, né? Ou você pode tentar se conectar à sua necessidade por trás dessa conversa e à necessidade do outro, né? Então, o que que alguém que vira para você e fala isso, né? Assim, o que que essa pessoa está precisando exatamente, né?
Que necessidade que ela não soube expressar aí pela conversa e pelo que ela te falou? Deve ter, tem uma carência, tem uma saudade, tem uma vontade de estar perto, tem tudo isso. Saiu torto? Saiu, né? Mas provavelmente é isso que ela está querendo dizer, né? Assim, sinto sua falta. E quando você escuta isso, tem alguma necessidade ali também que é cutucada, né? Que é beliscada, que é, eu também sinto falta dessa pessoa, é, talvez a minha vida esteja de um jeito que eu não estou conseguindo dar importância nem para as coisas que são mais importantes, né? Que são os meus amigos. Então, existem necessidades aí. E se a gente é capaz, né, de fazer esse exercício, de pular essa parte do eu tenho que me defender, a gente consegue brigar menos, a gente consegue deixar as pessoas ao nosso redor mais felizes e a gente consegue se deixar mais feliz. Então, quando eu penso assim, ser gentil consigo mesmo, eu penso em conseguir identificar de verdade essas necessidades que a gente tem. Conseguir perceber que aquela sua angústia do final do dia talvez não seja porque você odeia o seu trabalho, talvez seja só porque você não tem conseguido descansar o suficiente, né? A sua necessidade de descanso tem sido afetada. É, a gente não para pensar nas nossas necessidades, né? Eu acho que a gente tá sempre num modo de defesa ligado, né? Num modo de sobrevivência ligado. Você falando ali me fez pensar sobre isso, de como eu tenho isso ligado também, às vezes. Hoje bem menos, mas eu vejo quando a gente fala com amigos e coisas assim, de como vem esse senso, né? O exemplo que você deu ali da pessoa te cobrar da amizade é os dois lados com um modo de sobrevivência ligado ali, né? Que é um modo de ataque se defendendo, né? Que é o a gente não conseguir entender o que a gente está sentindo, porque a gente. Eu estava conversando com um amigo há pouco tempo sobre isso, de a gente aprende tanto sobre. Na escola, assim, né? A gente aprende sobre história, matemática, línguas, idiomas, né? Línguas também, depende da idade ali, você já começa a aprender sobre línguas. Na faculdade, depois na carreira, você vai. Tem muita coisa para você aprender. E quando a gente aprende a falar sobre o que a gente está sentindo, a gente não aprende. Quando a gente fala com amigos sobre o que a gente está sentindo, sabe? De tipo, nossa, eu aprendi uma técnica de ver quando eu tô com ansiedade ou quando eu tô sentindo medo, o que eu faço. Tipo, quando que a gente tá tomando um café e a gente fala sobre isso? Dessa coisa que a gente é sentimento e a gente não ensina técnicas um pro outro. E é difícil também ensinar uma técnica, né? Porque é sentimento, é tanta coisa que acontece ali. É terapia, né? É isso que é a técnica. E demora anos. Mas de como não é parte da nossa conversa, essa parte do que você está sentindo, né? Porque eu sinto essa coisa do como a gente tem essa defesa e ataque sobre coisas, né? Do amizade. Eu tava falando com a minha namorada sobre amizade e até comentei num outro episódio aqui de que eu tenho uma amiga que a gente fica, às vezes, 2, 3 anos sem se falar e a gente volta a se falar como se nada tivesse mudado. E é tipo, não existe nenhum tipo de cobrança. A gente simplesmente, como se tivesse pausado no tempo e a gente volta, e quando a gente volta, volta ainda maior, porque a gente aprendeu tanta coisa nesse período. E, e como é isso, né? Como é essa cobrança que a gente tem na amizade, essa cobrança de que você tem que estar ali para outra pessoa, que a outra pessoa tem que estar ali para você, que, tipo, a gente aplica lógicas na nossa amizade, na nossa relação, no nosso trabalho, que é completamente nossa. E a gente não comunica isso para outra pessoa. E aí a outra pessoa só. A gente briga com a outra pessoa por uma lógica e por uma expectativa. Expectativa é a melhor palavra. Que a gente tem, né? E eu acho que essa é uma coisa que a gente tem muito interno, que é as expectativas que a gente. A gente geralmente cobra muito da gente mesmo. E quando a gente cobra muito da gente, a gente começa a cobrar também do outro. E eu lembro uma boa parte da minha vida, eu cobrava muito das pessoas. Porque eu cobrava mais ainda de mim. Eu cobrava muito de mim. Eu nunca conseguia alcançar o que eu cobrava de mim, porque era sempre um lugar de, de uma ilusão, de uma perfeição que não existia, não ia existir. De eu ter que aprender constantemente, de eu ter que evoluir constantemente. E isso era tão pesado para mim que eu transparecia isso pro outro. Eu cobrava isso do outro e eu queria que o outro melhorasse e tudo mais. E tipo,
E por que toda essa cobrança, sabe? Por que que o outro tinha que melhorar? Por que que eu tinha que melhorar nesse nível desumano e perverso? Era perverso o que eu cobrava de mim, sabe? Era doloroso. E, e eu não via o quanto isso era doloroso para o outro também, dessa cobrança que eu fazia no outro, sabe? De que eu, como eu aplicava e de como começar a entender isso me fez muito mais gentil comigo e muito mais gentil com o outro. E eu acho tão gostoso quando alguém tá vindo pra mim, assim, com os espinhos, sabe? Que é aquele momento que a pessoa tá vindo com argumentos que vai brigar com você e você acolhe aquela pessoa, você não briga, sabe? Você simplesmente se abre e você não coloca seu espinho pra fora. Não que eu consiga sempre, né? Porque às vezes as pessoas vêm com espinho, eu já coloco meu espinho pra fora. Mas o quão gostoso é quando isso acontece, sabe? De a pessoa vir num momento em que ela vai brigar com você e você não briga. E a pessoa fica até perdida. Você consegue ver assim, que é tipo, como assim? Eu vim aqui para brigar e você não tá brigando de volta, sabe? Você tá me acolhendo. E quando é o oposto, quando a gente vai com o nosso espinho, a outra pessoa começa a te acolher e você, de repente, percebe que a outra pessoa não tá brigando comigo. E eu tô brigando com ela e tipo, nossa, que bosta, né? Que eu tô brigando com a pessoa e ela não tá brigando comigo, ela tá simplesmente me acolhendo. E é tão maravilhoso você conseguir fazer isso. E é muito bom esse sentimento de você só acolher outra pessoa quando ela tá vindo espinhosa pra você, né? E tô usando espinho porque a Cintia tem um slide na comunicação não violenta que é esse negócio da pessoa fica espinhosa e a outra pessoa simplesmente acolhe ela. E eu acho que isso é uma metáfora tão maravilhosa da gente conseguir acolher o outro quando o outro não quer ser acolhido, sabe? Na verdade, ele tá precisando ser acolhido, mas ele quer brigar. E a gente não tá brigando, a gente só tá ali. É, e a gente só consegue abraçar a pessoa que está espinhuda lá, né? Quando esses espinhos abaixam um pouco, né? Mas é isso, tem que ter paciência para esperar isso. É, você sabe que você está falando, deu o exemplo do amigo e tudo. Eu acho que eu fui muito mais feliz, eu fiquei muito mais feliz comigo quando eu aceitei que eu seria uma amiga ausente. É, porque eu acho que por muito tempo, assim, eu ficava, tipo, numa corrida maluca para me fazer presente e em todos assim, sabe? Ai, vai ter aniversário, vai ter não sei o quê, vai ter churrasco, manda mensagem, né? E, e chegou uma hora, assim, que eu não conseguia mais, por causa do trabalho, da rotina e tal, e eu me sentia muito mal. Nossa, quando eu não conseguia ir em algum lugar, assim, alguma coisa, nossa, eu ficava, assim, arrasada, sabe? Tipo, porra. E aí chegou uma hora que eu pensei, assim, eu falei, olha, eu tenho um monte de gente que eu amo muito, que eu gosto, que eu quero ter perto e que eu não consigo. Então, é isso, assim, sabe? E eu acho que eu não sou só uma amiga ausente, eu acho que eu sou uma tia ausente, acho que eu sou uma irmã ausente, enfim, uma ausência imensa, né? Mas o que que eu comecei a tentar priorizar, assim? Quando eu tô com essas pessoas, eu quero estar de verdade. Então, talvez eu não consiga ir em 5 churrascos que ela vai fazer. Mas quando eu tiver, eu quero estar lá de verdade e tal, enfim, né? E aí, essa coisa de estar morando fora de São Paulo agora, me veio essa sensação ruim de novo, assim. Porque quando eu vou para São Paulo, eu quero fazer 7 coisas ao mesmo tempo, sabe? Aí eu fico, ai, vou ficar 2 horinhas não sei o quê, aí eu encontro meu irmão com os meus sobrinhos, eu fico mais um não sei o quê, aí depois eu vou não sei para onde. E aí isso começou a me tirar essa essa coisa que eu consegui chegar em algum momento, que era quando eu tô com essas pessoas, eu tô de verdade, eu tô com presença e tal. E, e aí, agora, da última vez que eu fui para São Paulo, que eu fui num domingo, porque eu ia dar um treinamento na segunda, né? E aí eu podia ter ido de manhã cedo, encontrado não sei quem, não sei quem, não sei quem, almoçado com não sei quem, né? E aí eu pensei, não, eu ia ficar lá na Jô, né? Eu falei, vou ficar lá na Jô, vou ficar com a Jô, e é isso. Tipo, da próxima vez que eu for, eu me organizo, eu encontro a Flávia, depois eu sei lá, sabe? Eu vou. Também não dá pra. Isso eu tô falando de mim,
Tem gente que fica bem com essa coisa de ficar 2 horas com cada pessoa e tá tudo bem. Pra mim, né, eu não acho, não fico, não, sabe? Essa coisa de estar nesse evento já pensando no próximo, isso é uma coisa que me incomoda. Então, também foi uma coisa que eu acho que eu fui trabalhando, assim, eu aceitei que não vai dar, que eu não vou conseguir ser essa coisa perfeita e tal. E outra coisa que eu aprendi também sobre amizade no auge dos meus 40 anos, quando eu era criança, depois adolescente, até na faculdade, eu sempre tive aquela melhor amiga do momento, assim, né? Eu sempre tive uma melhor amiga na sala, depois na faculdade, né? E quando você convive diariamente com as pessoas, você conta da sua vida o diariamente. Então, assim, nossa, ontem de manhã eu estava trabalhando, aí o fulano mandou mensagem, você tem todos os detalhes de não sei o quê, nananã e tal. E aí, depois que, enfim, né, eu comecei a trabalhar, outra rotina, e comecei a ficar um pouco mais afastada dessas minhas amigas, eu percebia que toda vez que eu encontrava com elas, parecia que eu tinha que atualizar o último trimestre da minha vida, o último mês. A gente não se viu um mês, então eu tenho que contar aqui cada detalhe. E aí ficava um negócio, né, uma descrição infinita, assim. Eu demorei um tempão para entender que o que os nossos amigos querem saber de verdade, o que importa a gente falar de verdade é como a gente está se sentindo. Sabe, resume, tipo assim, rolou uma confusão com o cara que eu tô saindo e no final eu tô me sentindo o quê? Péssima, feia, sei lá, tô me sentindo errada, tô me sentindo não sei o quê e tal, e foca no que sente, né? E eu acho que depois que eu entendi isso, as minhas conversas e até a minha sensação, sabe? Porque eu saía dos encontros com as minhas amigas, tipo, ai, não deu tempo da gente falar tudo. Claro, tava descrevendo 3 meses de sei lá o quê, né? Depois que eu fui fazendo esse ajuste, assim, eu acho que eu saio muito mais preenchida, satisfeita desses encontros, sabe? Falo, eu falei o que eu precisava, eu consegui o conselho, a dica, ou sei lá o quê, do que realmente era importante, porque eu consegui chegar no tema que eu queria. Então, isso também me fez, foi uma gentileza que eu fiz comigo e que tem dado muito certo. Mas sabe que isso é uma coisa do brasileiro que eu notei, que é a gente primeiro cria todo o negócio, assim, é como se a gente estivesse pedindo desculpa, sabe? A gente primeiro se explica para depois falar o que a gente quer. E isso é o nosso padrão. E quando você fala do sentimento, é muito legal essa parte da gente pensar, né? Que é, no final, o que que eu tô sentindo, né? Sobre tudo isso que eu quero contar para essa pessoa. É frustração, é medo, é poder, é força, é o quê? Decepção, Decepção, porque é isso, né? A gente tá contando a história e a outra pessoa já tá sentindo aquilo da gente, né? Naquela energia. E no final é isso, a gente só precisa falar do que a gente tá sentindo ali. Claro que você precisa da história, né? Como você contou a história da Gal aqui, o storytelling é importante. Mas eu acho muito legal essa parte do entender como a gente funciona e como funcionam as nossas amizades, né? Traz leveza para nossas relações e traz leveza para nossa relação com a gente mesmo, né? Com essa coisa que a gente tem, porque quando a gente fica se contando essa história, até o exercício da terapia é isso, né? Você na sua cabeça fica pensando como você vai contar essa história para o seu terapeuta. E aí, conforme você vai pensando nessa história, você vai sentindo e já vai destrinchando e sentindo coisas ali, que é o que você precisava, que era sentir. O contar a história te faz sentir. E um outro ponto que eu penso aqui dessa parte dessa cobrança que a gente tem, é essa cobrança que a gente tem, que vem do mundo na gente, né? E eu acho que as relações de amizade, como você falou, você tinha essa cobrança sua de que você tinha que estar presente em todos os eventos, que era uma coisa sua, né? Ninguém estava te cobrando que você estivesse presente em todos os aniversários. Você é uma pessoa que cobraria todos os seus amigos para estar em todos os seus aniversários, que eu sei. Mas nem todo uhum, mundo uhum. é como você. Yes, sim. Ah, e eu penso nessa essa cobrança que vem do mundo, que a gente vai internalizando dessa perfeição, de que a gente tem que aprender o tempo todo e a gente tem que evoluir na carreira o tempo todo. Vem de uma parte que eu acho engraçado da gente refletir, por isso que eu quero refletir aqui, que é essa cobrança que vem na parte da nossa carreira, né? Eu acho que desde pequeno eu lembro da minha vida como foi moldada para minha carreira e de como a carreira era algo que me cobrava muito, assim.
E a carreira é algo intangível, né? Algo que não existe, se você pensar por esse lado. É algo que flutua pelo mundo, mas não existe real. Eu existo, você ouvinte existe. Cíntia maravilhosíssima, com esse look existe. E, e eu penso a carreira é uma coisa muito engraçada, se você pensar assim, né? Que você chega, você trabalha no seu horário, e aí você tem uma pressão, dependendo da sociedade que você vive, que você tem que trabalhar mais horas, dependendo da carreira também, né? Se for, por exemplo, na agência de publicidade, você tem que trabalhar mais horas, é um padrão. Mas aí o seu chefe também tem essa pressão nele. E aí o chefe do seu chefe tem essa pressão nele, assim vai. E aí você existe essa pressão que vem de um lugar que não existe, mas que todo mundo tem. Mas não existe, porque da onde que vem isso? Quem que tá fazendo essa pressão de que você tem que trabalhar 15 horas por dia? É o seu chefe. E aí vai pro chefe dele. E aí no final, tá todo mundo trabalhando 15 horas por dia, mas ninguém sabe o porquê. Porque quem tá cobrando quem? Eu cobro meu funcionário trabalhar 15 horas por dia, eu trabalho 15 horas, mas eu não quero trabalhar 15 horas por dia. Eu quero trabalhar 8 horas, que é o que eu devo trabalhar. Ou Eu trabalhar quero 6 trabalhar horas. 6 horas, eu quero trabalhar 4 horas. Exato. E o seu chefe também, porque o seu chefe tem filho, o seu chefe tem família, a sua chefe, enfim, trabalhar é muito legal. É muito gostoso você resolver problemas, você aprender com as outras pessoas, você ensinar as outras pessoas, é maravilhoso. Mas essa cobrança infinita, e aí vem nesse lugar que não é só a hora, né? É a perfeição. E aí essa perfeição é tipo, da onde que tá vindo isso? Da onde que vem essa perfeição, sabe? Da onde que o competidor, mas o competidor sofre do mesmo negócio. E aí vocês dois são competidores e vivem nesse mesmo mundo, que é essa pressão mágica que vem de um lugar não real, e todo mundo sofre essa mesma coisa. E tipo, por que que a gente tá sofrendo assim, sabe? Por que que o seu chefe te cobra você trabalhar 15 horas? Por que que ele se cobra trabalhar 15 horas? Por que que o chefe dele? E tá todo mundo preso nisso de trabalhar 15 horas e ninguém tá parando e pensando, peraí, como que a gente resolve isso, sabe? Como isso é uma parte da nossa sociedade também, né? Desse senso que você tem que estar ocupado. Você pode ver como as pessoas falam assim, tá corrida a vida, né? Tipo, por que que tá corrida a vida? O que que você tá fazendo de errado que 100% do tempo da sua vida tá corrido? Então, você tá fazendo alguma coisa errada, porque você não tá fazendo certo, você não tá produzindo certo, se 100% do seu tempo tá ocupado. Mas essa cobrança em real é muito. É um sentimento que eu tenho aqui de uma risada maluca, assim, sabe? Uma risada de dor que a gente tem, que eu tenho desse pensado, essa cobrança irreal que a sociedade tem pelo trabalho e pela carreira e pela educação e por tudo isso, que só internaliza dentro da gente que a gente está falhando. E falhando do quê? O que que é fazer o certo? Porque o certo é algo que não é possível você ser perfeito desse jeito. Não é possível você ser o Elon Musk bilionário daquele jeito aqui. Se todo mundo for. Você pode trabalhar 30 horas por dia. Você não vai ser o Elon Musk no negócio da vida. Não é possível que todo mundo seja bilionário. Isso é intangível, é irreal. E por que que a gente está fazendo isso? Por que que a gente se cobra tanto? E por que que os chefes dos chefes de todo mundo vivem dentro desse loop infinito de cobrança que no final, não é real. Nada disso é real. E não estou dizendo que o trabalho não é real, porque o trabalho é real. Eu gosto de trabalhar, eu gosto de resolver problemas e trabalhar com pessoas, mas a cobrança do mundo é algo maluco que a gente não reflete sobre. E também a gente não traz para nossa conversa de amizade, né? Isso que é o mesmo do sentimento. Sabe essas séries, tipo como que chama? Estação 11, Estação 12, Station Eleven. ou qualquer série desse tipo em que acontece sei lá, uma coisa louca e metade do mundo, mais da metade do mundo morre e tal, não sei o quê. Toda vez que eu vejo essas séries assim, ou filmes assim, que, tipo, distópico, né, assim, esse cataclisma do mundo e tal, se der ruim, uma coisa ruim desse jeito, assim, a sua carreira não vai fazer diferença nenhuma. Eu sempre penso nisso, assim, tipo, o cara era CEO de não sei o quê da empresa de tecnologia. Tá, deu esse rolê no mundo, essa pane, ele não sabe, sei lá, fazer uma cadeira de madeira, sabe? Assim, ele não sabe identificar uma planta venenosa que ele não pode comer, enfim. É, onde eu quero chegar, não estou querendo dizer que os CEOs, o mundo não precisa de CEOs, talvez não muito, enfim, mas é que eu acho que a gente
essa coisa do trabalho intelectual, né, de ter, e voltado também para a tecnologia e tudo, tira um pouco dessas nossas habilidades manuais e tudo isso, e a gente sabe que você fazer alguma coisa do começo ao fim, eu acho que até é praxis que fala, né, quando você faz uma coisa assim, que você vê o final do que você fez. Então, quando você vai lá e faz um vaso de cerâmica, você viu a terra, o barro, não sei o quê, nananã, e você vê a peça pronta ali, palpável, que você, né? E a gente caminha para trabalhos intelectuais e tal, e já faz tempo que a gente está nesse lugar, que a pessoa faz um trecho de uma coisa, e é um trabalho intelectual. Então, ela preenche uma planilha específica, ela passa quase que o mês inteiro se dedicando a coletar aqueles dados. E aí, no final desse mês que ela coletou aqueles dados, ela não, ela pode até ter uma ideia, assim, que eu trabalho numa empresa que faz esse aplicativo aqui que você usa. Tá, mas você não consegue ver claramente o seu trabalho naquilo, como seria, né, como fazer um vaso e tal, isso aqui. Isso também faz mal para gente, porque não ter essa palpabilidade do que você está fazendo também dá uma sensação de que você não está fazendo. Isso vai mexendo com a sua cabeça, né? Essa cobrança de que. Porque se você faz o vaso, e ele ficou feio, ele ficou torto, tá muito claro que tem que mudar, né? Assim, para o próximo. Agora, o dado de não sei o que não tá. É um negócio que vai tão para essa. Como fala quando é só imaginário, assim, que chega uma hora que você fala: Meu Deus do céu, eu trabalho tudo que eu faço é imaginário, assim, não é palpável, não é? Que loucura, né? Por isso que as pessoas que desenvolvem, pessoas que são gestores, lideranças e tal, uma coisa elas têm palpabilidade, que é ver alguém sendo desenvolvido, ver algum colaborador que ia super mal em reunião, agora está mandando super bem, treinar alguém, né? Então, eu percebo, assim, nos meus pacientes que já têm uma certa maturidade profissional, como eles dão valor para isso. Porque na maioria do trabalho deles, assim, na maioria da rotina deles e tal, o trabalho deles é esse trabalho imaginário que você está falando, né? Essa carreira imaginária. Ele não olha para uma estante e fala: Olha o tanto de vaso de cerâmica lindo que eu fiz. Não tem isso, né? Ele olha para trás e fala: Putz, é o projeto de não sei o quê, tudo muito no imaginário, né? Agora, quando ele olha para um colaborador dele que evoluiu, cresceu, aprendeu, recebeu uma proposta super legal de outra empresa, ou fala, olha, né, fiz alguma coisa palpável, consigo perceber ali, treinei alguém, ensinei alguém e tal. Então, às vezes, o tipo de trabalho que a gente faz também ajuda, né, a gente se criticar e tal, porque é difícil muitas vezes ver mesmo o resultado que você está fazendo, né? Assim. Essa crise eu já tive, né? Porque o mercado de tecnologia é parte disso, né? Que é você trabalha com a sua aplicação que você trabalha é tão grande que você nunca vai entender ela inteira. Você vai trabalhar ali para sempre, você não vai entender ela inteira, porque ela é muito gigante. E essa crise eu já passei por ela, ainda bem. Você falando sobre isso me fez pensar sobre como a gente criar pequenos hacks assim para nossa vida também, né? Para esse amor e a gente nem vai percebendo desse carinho, desse cuidado e eu acabei de descobrir há pouco tempo, faz um tempo que eu participo de uma plataforma que você faz mentorias gratuitas. Então, eu tenho o meu perfil lá, é um perfil profissional, né? E as pessoas podem agendar horários comigo e não paga nada. Você simplesmente agenda um horário, a gente conversa por tantos minutos. E já faz um tempo que eu fazia, mas eu tive a realização agora, há pouquíssimo tempo, de como isso era algo que me causava uma sensação maravilhosa dentro de mim, assim, que é essa parte de, como você colocou agora, que me fez traduzir numa outra forma, né, que é o desenvolver pessoas, né? Porque eu trabalho há tanto tempo nessa área que quando alguém ali que está começando a carreira vem conversar comigo, é tipo, você tá meio que roubando, a pessoa tá meio que roubando anos de experiências mastigadas e agora estamos aqui em 45 minutos, sabe? Anos do que aconteceu. E claro que não vai ser tão simples assim, mas eu vejo como isso tem aquele site do Masterclass, que você quer aprender a escrever roteiro, você vai aprender a escrever roteiro com Stephen King, sabe? Pessoas assim que
Pessoa tão boa na carreira dela que ela vai mastigar aquilo e vai te dar um negócio que você vai economizar anos da sua vida. Você não vai aprender tanta coisa, mas você vai economizar anos da sua vida sabendo para onde ir. E esse site, essa mentoria é basicamente isso, e o como isso. Eu sou egoísta em fazer essa mentoria, porque eu faço essa mentoria por mim, não pelo outro. Essa é a verdade. Porque eu me sinto bem em fazer isso, sabe? Em devolver essa parte do meu conhecimento. E pessoas já tinham me dito antes sobre esse lado que eu ignorava, do como é importante que a gente seja egoísta com o nosso amor próprio, com o nosso cuidado próprio ali dessa parte. E que bom que eu estou sendo egoísta de uma forma positiva, que é o egoísmo de eu dar para o outro, porque eu quero dar para mim mesmo eu me sinto bem quando eu estou ensinando a outra pessoa, quando eu estou compartilhando. E às vezes a gente discorda nessa mentoria e tudo mais. Mas por que que eu estou dizendo isso? Porque eu acho que é nosso, do ser humano, o ensinar o outro. Para todo mundo, sabe? Mesmo que não tenha paciência, e eu convivi com pessoas que tinham pouquíssima paciência, mas eu lembro de momentos em que quando a pessoa ensinava, via brilho no olhar da pessoa, assim, sabe? E isso é uma coisa que é muito nossa, assim. Se você pensar, quando você ensina uma criança, quando você dá um conselho que ninguém te pediu aquele conselho, e pode ser um conselho merda, não tem problema. O sentimento que você tem, que você nem sabe que o seu conselho é merda, né? É tão bom, assim, de você compartilhar com alguém conhecimento, né? Porque a nossa escrita, a nossa fala é, no final, para a gente compartilhar com o outro, né? Para a gente aprender com o outro. E a gente tá aqui para aprender. Eu acho que o carinho é algo que a gente tem que dar para o outro e aprender. E o carinho é uma coisa para sempre que a gente tem que aprender, né? Eu tava refletindo sobre essa parte de gravar desse carinho sobre mim e de como às vezes eu volto a ser duro comigo, sabe? E agora eu desenvolvi técnicas, né, para ver isso acontecendo de uma forma mais rápida, então eu sou duro comigo por pouco tempo. E Cíntia Cruz é uma pessoa que me deu uma luz, que é eu lembro que a gente estava falando sobre promessas de ano novo e coisas assim, e ela falou que uma coisa que ela tinha do ano novo é a dela ser carinhosa com ela. Não lembro o termo que você usou nessa Acho coisa, que foi mas é ser gentil mesmo, né? ser Acho que era gentil, isso mesmo. ser gentil com você. Essa é a promessa que eu tenho do ano novo. E já fazem alguns anos que essa é a minha promessa do ano novo, que é ser gentil comigo, é me cuidar, é me ter É. colo, me dar colo, sabe? E eu tenho pessoas que me dão colo, isso é maravilhoso também, aprender a pedir colo, né? Mas eu preciso me dar colo, porque eu sou a pessoa que mais me cobra. Eu sou a pessoa mais injusta comigo mesmo. Ninguém no mundo vai conseguir ser tão injusto comigo como eu sou capaz de ser injusto comigo. E isso é para todo mundo, né? A gente é tão injusto com a gente, isso é tão pesado e doloroso, a injustiça que a gente causa com a gente mesmo. E o mundo é injusto já, a gente já vê notícias de tanta merda que acontece e a gente vai lá e a gente sabe os nossos defeitos e defeitos que nem são verdades, mas a gente diz pra gente que é verdade. E a gente vai lá e cutuca aquela ferida, sabe? A gente cutuca a nossa ferida o tempo todo e isso é tão ruim. E a gente tem que parar de cutucar a nossa própria ferida e cuidar da gente, dar colo pra gente mesmo, pegar o nosso a criança que tem dentro da gente e só abraçar essa criança, sabe? É tão importante a gente se amar e se abraçar nesse lugar. E Mas eu acho que é por isso que também é importante a gente estar atento ao nosso redor, assim, porque também é importante perceber quem tem sido gentil com a gente. Se a gente já sabe que esse processo de autocrítica ele vem forte, né, e tal, muitas vezes as nossas conversas internas elas são cruéis e elas são de cobrança e tudo, quando isso encontra, né, assim, ressonância fora da gente, quando a gente tem uma parceira, um parceiro, uma amiga, uma mãe que também tem esse discurso da falta, do quanto, né, você falta, você não está sendo o suficiente, desse discurso da insuficiência, isso faz muito mal, muito mal. Porque muitas vezes quem tira a gente desse discurso do eu não sou suficiente é alguém que está fora, né? Que fala assim: não, 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 não. Que história é essa? Lembra daquele dia, lembra de não sei o quê, você esqueceu que você é isso, isso, aquilo. Agora, quando a pessoa de fora reforça ainda mais, né? É pior ainda. Então, é,
não adianta nada a gente trabalhar esse discurso interno de auto-amor, de autocuidado, de gentileza e tal, se a gente não sai de um meio ou insiste em ficar em um meio em que a insuficiência está sempre em pauta, ou você vai ser sempre cobrado porque você é faltante e tal, não sei o quê. Nananana. Então, eu acho que ser gentil consigo mesmo é também aprender a se colocar em espaços em que a gentileza também acontece, em que a amorosidade também está presente. Não ir, nossa, vai toda semana encontrar aquele amigo que está sempre falando que você não é bom, que você não sei o quê, que você é lá, que você precisa tal coisa, você precisa mudar, né? É óbvio que os nossos amigos estão aí para sinalizar pontos cegos que a gente tem e tal, mas tem muitas formas disso ser feito, né? Assim, e a gente sente quando é feito com amorosidade, né? Eu já levei, assim, muito puxão de orelha de amigo, muito, mas é muito diferente quando é no afeto, nesse lugar de cuidado com você, e quando é nesse lugar de cobrança e tal. Então, a dica, assim, para acho que para a gente já ir encerrando esse episódio, você precisa ter atenção para esse discurso interno que você tem. Você precisa estar atento sobre as coisas que você fala sobre você para você mesmo, né? Essas falas do tipo, nossa, como eu sou burro, como eu não consigo, olha, mais um dia eu não fiz nada que presta, não sei o quê. Esse discurso aparece sempre, ele está sempre presente, isso precisa ser olhado, né? Assim, se não vai ser no processo terapêutico, de alguma maneira tem que ser, né? Quando a gente tem a chance de fazer esse caminho com o paciente, a gente vai olhar lá para trás, onde ele ouviu isso pela primeira vez, quem também fala assim, né? E tal, e a gente vai construindo isso. Mas tem que começar por aí, nesse diálogo que você tem com você, e depois olhar também para os diálogos que acontecem fora, né? O que que as pessoas te falam? Quais são as conversas que você tem aí com as pessoas no mundo? Enfim. Tenho duas dicas para dar. Vamos para as dicas ou você ainda quer colocar alguma coisa? Vamos para dicas. Eu quero indicar o filme da Gal. E assim, gente, é um filme de um trecho da vida de alguém, né? Assim, não é. Para todo mundo que me pergunta, tipo, não é uma obra-prima que você vai falar, meu Deus, não sei o quê. Mas, para quem gosta da Tropicália, para quem. Eu sou muito apaixonada por esse período, assim, eu acho, enfim. Então, você vai ter um gostinho disso. Tipo, gostei bastante, queria saber mais da vida da Gal, não queria que ficasse só naquele pedacinho, podia ter, sabe? É, e tem vários temas que são tratados de um jeito bem delicado e sutil, que é a sexualidade dela, né? Enfim, relação com a mãe, tudo isso, com o pai, né? Que abandonou ela muito pequena e tal. Mais uma história de abandono, né? Beijo, pais desse Brasil, né? E então tá, filme da Gal. E eu acho que pensando em livros, assim, a Brené Brown, ela sempre vai falar de vulnerabilidade, desse olhar para quem a gente é de verdade, caber em si mesmo. Então, coragem de ser imperfeito. é, Acho que o Coragem de ser imperfeito, ele resume bastante coisa, assim, e a Brené é maravilhosa. Então, essas são minhas dicas. A minha dica é o Station Eleven. Vou roubar da Ai, Cintia aqui que trouxe, Bruce. porque ela é de um carinho com um ser humano, assim, sabe? E ela, fora o começo, né, que é um pouco amedrontador, que a gente viveu uma pandemia e tudo mais, que mostra no trailer, né? Isso não é spoiler. Mas ela é de um carinho e de uma gentileza com um ser humano, assim, sabe, na história. E é tão. É engraçado porque. Até um pequeno spoiler aqui a gente tá tão acostumado assim, a assistir filme, ver histórias onde tem um inimigo, onde tem um monstro, onde tem a pessoa que vai destruir o herói e tudo mais, e ela é uma história que ela é sobre o ser humano, sabe? E você fica até um pouco meio perdido, assim, de tipo, quem é o inimigo aqui? Quem é o monstro, sabe? A gente vai, acho que é esse grupo aqui. Não, acho que é essa pessoa Quem é o aqui. É tipo, vilão, né, desse quem é o filme? vilão? E é tipo, não é sobre o vilão, é sobre o ser humano. É sobre emoções, é sobre o sentimento. E eu acho muito legal como ela desconcerta a gente. Que ela você fica procurando, você fica caçando ali o monstro e, tipo, não é sobre o monstro. Presta atenção na história. Presta atenção no ser humano aqui, que é sobre isso.
E eu lembro de como tenho experiências, às vezes que eu vou assistir um filme, eu fico procurando o conflito. E é tipo, por que sempre tem que ter o conflito, sabe? O conflito motiva a gente, faz a gente ir pra frente, mas não pode ser só o amor também, só um sentimento bom que faz a gente querer mais, sabe? Aprender mais pelo sentimento do prazer de aprender mais, ao invés de aprender mais para mais dinheiro, para mais status, para um carro e assim é. Enfim, a série é muito gostosa e muito gentil. E, e é muito boa. E eu acho que uma dica final é esse, como que a gente pode criar um espaço na nossa agenda para a gente ser gentil com a gente, né? Para a gente se agradecer por a gente estar mais um dia vivo, mais um dia resolvendo as coisas, mais um dia se alimentando, mais um dia tomando sol, tomando a nossa vitamina. E quando a gente não faz isso porque a gente esqueceu ou porque a gente está com medo, ou sei lá o que for, a gente simplesmente aceitar que a gente é fraco, né? A gente tem medo. Mas a gente também é super forte e a gente sabe que a gente é super forte, apesar de esquecer às vezes disso. E a gente precisa ser gentil com a gente e nos acolher. E se afaste daquela pessoa que só coloca você para baixo. Se afasta mesmo. Não tenha medo de se afastar. Você não tem que resolver todo mundo. Você tem que resolver o seu próprio mundo. E a outra pessoa que resolva o mundo dela. Porque já é Nada mais difícil. prazeroso do que se afastar de alguém que faz mal pra gente, né? Tipo, beijo, tchau, tô Exato. indo. Gente, então tá. Boa semana pra vocês. Beijos de carinho e afeto. Até semana que vem. Um beijo. Tchau, tchau.